Bem-vindos ao Previsão do Brasil. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com o vídeo. Daqui a pouco me vem um espírito, gente. E ele falou assim comigo: hoje eu vou te acompanhar, mas é no espírito da luz. E tu vai passar umas previsões que eu vou te passar. E ele me mostrou muita coisa e eu fiquei em choque, gente. Eu fiquei em choque. As previsões que eu tenho pra falar aqui pra vocês são bem pesadas, tá? Então, assim, se você tem ansiedade, não fica nessa live, tá, gente? Porque as coisas que eu vou falar aqui são previsões a mando desse espírito da luz pra que a gente pudesse orar, tá? Então vocês vão se surpreender. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei tipo chocada, porque me aconteceu uma coisa hoje também. Eu tava lá embaixo, eu almocei, começou a me dar uma dor de cabeça, o sangue meu já tinha parado da cesárea. Dali a pouco, gente, bluft, desceu-lhe. Meu Deus, eu entrei em pânico. Eu disse, meu Deus, daí subi aqui na suíte, tomei banho, começou a me dar uma tremedeira. Mas vocês não têm noção, gente. A pior coisa é tu tá no resguardo, quando para o sangue, depois volta. E a minha cabeça começou a doer. Tanto que eu tinha me arrumado pra gravar mais vídeos, gente. E eu não consegui gravar mais. Eu tive que vir deitar até agora pra poder fazer a live. Porque eles falaram que esse espírito, ele pediu pra mim falar com vocês. E ele tá me acompanhando, gente. É um espírito que pra mim, ele é um pouco desconhecido ainda. É de uma energia de uma pessoa jovem, tá? Não é uma pessoa velha e nunca tinha vindo, mas é um espírito do bem, porque ele me explicou algumas coisas, inclusive falou comigo também. Eu me senti, eu já vou começar a chorar de novo. Eu me senti confortada com as palavras e eu questionei algumas coisas também sobre a minha vida. E esse espírito, ele conversou comigo e eu vou passar aqui, tá? Então vamos lá. Gente, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu não vou usar cartas e eu vou fazer através dele as previsões. Eu não sei que tipo de previsões que ele passa, tá, pra vocês. Eu não sei como que ele vai responder vocês, mas quem estiver comprando, que comprou ontem, que vai comprar hoje e tal, eu vou responder através dele. Mas eu tenho que ficar um pouquinho com os olhos fechados, tá, gente? Porque ele é um espírito muito amigo. E eu até tô emocionada de falar, porque eu pedi pra ele assim, o que... Sabe quando tu pede uma resposta pra tua vida? E ele me falou de uma passagem de um livro que eu nem sabia que existia, que falava sobre as nossas pedras do caminho. E aí eu fiquei pensando, nossa, e esse espírito falou que era pra mim escrever um livro, que ele ia me guiar. E eu me emocionei, sabe, gente? Porque faz tanto tempo que eu não tenho tempo pra mim, sabe? Faz tanto tempo, assim, que eu não... Ai, eu não vou chorar de novo, gente. Eu tô no puerpério. Não desconto, que eu tô chorando. E aí ele falou que era pra mim falar, começar a escrever esse livro. Só que, gente, eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu queria ter tempo, mas eu não consigo tempo. Eu não tô tendo tempo, tá? Eu tô focada em atender vocês. Em novembro eu vou fazer a turnê. Vou passar por todos os estados. E ele me falou coisas maravilhosas sobre a vida. Eu fiquei um tempo ali, que nem uma boca aberta, gente. Porque a moça fez meu cabelo, um penteado lindo, a Cíntia. E eu me arrumei toda bonita pra gravar uma série de vídeos, não consegui. Comecei a conversar com o espírito e fiquei. Assim como... Daí ele me lembrou, gente, de quando eu era criança. Que os espíritos falavam comigo o que ia acontecer. E ele pediu pra mim em que parte do meu caminho que eu me perdi. E aí eu vi que eu precisava me doar mais pra vocês. E ele pediu pra mim falar sobre esse livro. E aí eu visualizei a capa de um livro azul. Tanto que hoje eu coloquei azul. E aí, gente, depois eu fui amamentar minha filha. E quando eu olhei pra minha filha, eu juro pra vocês, eu vi minha avó na minha filha. Eu vi minha avó na minha filha. Gente, eu não sei se eu fico aliviada, eu não sei se é porque eu tenho saudade dela, mas eu vi a boquinha dela assim, sabe? É como se a minha avó estivesse ali. Eu até falei com esse espírito que eu sentia, porque eu sinto muito saudade da minha avó, gente. Muita. Desde que a minha avó morreu, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não consegui mais ser eu. E isso me abalou bastante, sabe? Porque a minha avó paterna, ela era evangélica. Lembra? Eu sempre contei pra vocês. E daí, quando eu ia com um problema na casa dela,
Eu sempre levava roupinha pra ela, a minha avó adorava rosa. Aí eu, antes dela morrer, inclusive, eu levei um roupãozinho rosa pra ela, todo cheio de florzinha, assim, sabe, gente? E um casacão de pele, assim, era frio. E eu ia lá e dizia, vó, tô com problema, isso e aquilo. Ela dizia assim, fia, coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus que tudo vai passar. Enfim, eu conversei com esse espírito sobre ela, sobre a saudade que eu sentia. Ele me falou várias coisas. E eu tive uma visão de algo que vai acontecer que me abalou muito, tá? É por isso que eu quero que vocês fiquem aqui e vocês observem esse espírito, como é que ele age, como é que é a voz. Ele falou que está aqui, tanto que eu tô de cama, tá, gente? Eu não consegui levantar, porque as coisas que eu vi foram tanto, não só de vocês aí, né? Como da minha vida, o rumo que a minha vida vai tomar. Ele mostrou pra mim, eu no exterior, e eu fiquei muito feliz. E quero ver, né, gente, que eu me cago de medo de avião, desculpa a palavra. Ele falou que eu vou pro exterior, ele falou que eu vou ser reconhecida ainda por esses meses, por conta de uma previsão acertada. Falou também que lá perto dos meus 34 anos eu vou ter mais um filho, que não estava nos meus planos. Lembra que eu falei pra vocês ontem? Falou sobre muitas coisas da minha saúde. E é engraçado que hoje, quando ele veio conversar comigo, o meu sangue desceu. Parecia que tinha alguma coisa trancada, então talvez foi bom, né? Daí eu tô de cama também um pouco por isso. Eu quero que vocês me perdoem. Eu gostaria de estar lá no cenário lindo, maravilhoso que eu paguei pra fazer, mas não tô conseguindo, tá? E então hoje, quem vai conversar com vocês é ele. Eu vou pedir pra ele falar o nome, porque eu conversei tanto que eu nem pedi o nome, né? De quem, como era o nome, enfim, a história. Então, nós vamos conversar aqui, tá? E eu quero que vocês aproveitem muito essa promoção. Amanhã as vagas vão encerrar, porque já tá fechando quase o primeiro lote, tá? Eu vou fazer vários lotes de 1000 pessoas cada pra não acumular, tá? Então, gente, participem, clica no link, compra e bota aqui a tua pergunta pra mim, que tu vai ganhar uma pergunta bônus que eu vou responder através dele, né? Vou esperar ele vir. Só que, gente, tem um detalhe. Ele tá aqui, mas ele é uma pessoa... Quando ele vem mesmo, eu fico um pouco diferente, tá? Então eu vou pedir pra vocês ficarem, assim, não se assustarem, tá, gente? Porque cada espírito da luz, eles trabalham de um jeito, né? E eu gosto muito dessa linhagem, Chico Xavier, Allan Kardec, e cada um tem um jeito, né, de trabalhar. Enfim, vocês já me conhecem e sabem como é que eu sou, tá? Bom, vocês querem que eu comece respondendo vocês? Ou que eu faça as previsões? O que vocês querem? Eu espero que ele fale coisas boas pra vocês, tá? Bom, então, enquanto vocês decidem o que vocês querem, eu acho que vocês vão me ajudar com orações. Coloque a mão, estende a mão pra cá pra mim, que eu tô um pouco fraca, né? Assim, na minha saúde, no caso. E eu quero que vocês coloquem um copo de água do lado e vamos ver o que ele vai dizer, tá? Então, vamos lá. Vamos respirar fundo. Espírito da luz. Seja bem-vindo a essa live. Que você possa falar somente a verdade através da minha boca. E que eu passe somente o que tem que ser passado. Gente, tá me dando um desespero, porque parece que alguma coisa vai acontecer no Brasil, sabe? E que você, Espírito, possa me clarificar o que vai acontecer, sendo bom ou ruim. E passe previsões boas também. Que seja feita a sua vontade. Se você puder, enche o coração das pessoas do outro lado de alegria e que elas sintam a tua paz. Se você quiser se apresentar para nós, também estamos dispostos a lhe conhecer e a pedir sua ajuda, Espírito amigo, Espírito da luz. Vamos lá, então. Ele tá falando. Ele fala assim, que em tempos tempestuosos em nossa vida, devemos entender o motivo pelo qual estamos passando, né, por tal situação. E após entender o motivo, nós temos que tentar achar uma solução. E se caso não tiver solução, nós devemos botar nas mãos de Deus. E que as coisas nos acontecem para a nossa evolução.
E cabe a nós se deixar evoluir ou não. Muitas vezes no nosso caminho, as máscaras de algumas pessoas caem. E a dor é insana. E não há nada que cure essa dor. Porém, esse espírito ele fala que Deus, ele é misericordioso, bondoso e que ele nos carrega no colo quando a nossa dor é insuportável. A dor do luto, da traição, a dor da mentira, parece que vai rasgar a alma, não é? Ele pergunta assim, não é mesmo? Mas entendam que a nossa vida não é e nunca será um mar de rosas. Os espinhos fazem parte das flores e sem elas nós nada seremos. As coisas ruins que nos acontecem faz com que a gente pare no tempo e reflita e tenha uma conversa conosco mesmo. É difícil entender o porquê coisas ruins acontecem para pessoas boas, não é mesmo? Ele fala bastante essa frase, não é mesmo? Mas entenda que quando a vida de uma pessoa tá indo bem demais e nada acontece para aquela pessoa, é porque, infelizmente, bons espíritos não têm planos de mudança com aquela pessoa. Como se ela já estivesse até sendo entregue pro mal. Porque essa pessoa faz coisas erradas e nada acontece para essa pessoa. É porque ela já está no maligno. Quer saber se você é uma boa pessoa sim ou não? Veja as lutas que você passa. O que você supera? Nem sempre o que é ruim mesmo. E nem sempre o que é mal vem para destruição. Existe uma frase que diz: os males podem vir para o bem. E se você acha que você está perdido, se encontre. Porque cada um de nós, seres humanos, carregamos um anjo protetor desde o nascimento, que não nos troca, não nos abandona, e quando nós escorregamos, está conosco. Se você é um ser humano bom, você consegue entender que os percalços da tua vida te levam a degraus de evolução. E quando você recua, você cai no poço. E você sabe o quão difícil é sair de lá. Gente, esse espírito, o nome dele me parece com C, tipo Christian, alguma coisa assim. Ele era um professor, tá? Porque eu sinto a energia dele como se fosse uma sala de aula antiga e ele escrevendo num quadro. E ele, inclusive, ele escreve no quadro uma frase assim: ele fala assim que não é pra gente se curvar diante dos problemas. Ele fala que a alegria vem pelo amanhecer. E que se a gente tiver bom ânimo, assim como tá na Bíblia, as coisas passam, as coisas ruins passam e a gente nem percebe. E saímos dali mais forte. E ele fala assim, gente, ó. Deixa eu só tentar colocar pra cá. Nossa, bem legal esse espírito. Tomara que ele não venha só hoje, né? Que eu tinha um quando eu era criança. Que ele vinha lá de vez em quando. Eu ia colocar aqui, mas não vai dar. Bom, ele fala assim também sobre inteligência emocional, que foi o que ele meio que conversou comigo. Deixa eu tentar colocar pra cá. Meio que ele conversou comigo. E ele fala assim que as pessoas que mais conseguem conquistar coisas na vida são aquelas pessoas que têm inteligência emocional, tá? E ele fala que é muito difícil quando nós somos expostos a uma situação que a gente tem que atacar, como se fosse bichos ferozes, ele fala, a gente não atacar. Mas quando a gente consegue passar dessa linha tênue entre atacar ou não, a gente evolui. E muitas vezes a gente é colocado em situações que testam a nossa sanidade. Mas que se a gente for forte, a gente vence. E ele fala que vai ficar aqui conosco na live. E ele fala que é por um motivo especial. Ai, Jesus do céu, do que será, meu Deus? Ele fala que é por um motivo especial que ele vai ficar aqui. Eu não sei o que é, ainda não foi me falado. Mas quem sabe até no final da live vão me falar.
tá? Ele fala que vai ficar aqui e que é pra mim seguir os passos dele, tá? Então, agora esse espírito, ele tá com a mão no coração e ele pede pra você colocar a tua mão no coração e dizer assim: eu sou a luz que brilha no mundo. Eu sou um ser humano importante. Faço parte de uma constelação estelar. E com a minha bondade, consigo ajudar outras pessoas. E que com o meu coração limpo, consigo enxergar a dor do outro. Que neste momento, eu sinta a paz universal, a paz divina, a boa paz dentro de mim. E que eu seja uma pessoa pacificadora e não avassaladora. E que o meu coração se encha de alegria em saber que estendi a mão para o outro, mesmo que o outro não mereça. E ele fala agora que é para você botar a tua mão e sentir os batimentos do teu coração. Agradeça pela tua vida. Agradeça pelo teu espírito e pela tua alma. Ele fala que vocês agora vão começar a sentir um calor. Você está lendo. Estou lendo aonde? Aonde que eu tô lendo? Aonde que eu tô lendo, gente? Me diga. Eu não tô lendo, gente. É o espírito. Eu tô lendo aonde, criatura? Se tu não acredita, é só sair da live, tá? Porque aqui é coisa séria, tá bom, meu anjo? O espírito diz, ainda assim, que é pra vocês... Eu não sei porque eles estão mandando fazer isso. É um mistério, tá, gente? Esfrega as tuas duas mãos. Deixa eu esfregar a minha também. E coloca na porta da tua casa. E diz assim: Espírito amigo bondoso, Espírito da luz maravilhoso, acoberta esta porta com teu manto sagrado, das mãos do divino. Que o Senhor Deus, provedor do céu e da terra, cubra minha casa de todo mal, de toda cilada, de toda feitiçaria, de toda bruxaria, todo encantamento, toda simpatia. Que na minha casa seja derramada bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Que os meus filhos sejam curados, abençoados, protegidos. E que seja reconstruído a paz. Vocês também vão ter sono, tá, gente? É bem normal. Ele tá fazendo uma limpeza aí na casa de vocês, tá? Agora tu direciona pra frente da tua casa. E diz assim: que do portão pra dentro só entra em minha casa aquelas pessoas que vão ser da permissão do espiritual. Pessoas invejosas, maldosas, maldicentas não venham a entrar dentro da minha casa. E se entrar, se sentirão mal. Porque aqui, somente luz. Luz, luz, luz e luz. Agora ele pede para que vocês toquem no pé de vocês. Eu não consigo por causa da cesárea, mas eu vou apontar. Diga assim: que os meus pés sejam lamparinas de luz, lamparinas acesas, que me guiem pelo melhor caminho. Que a minha cabeça seja luz, que o meu corpo inteiro seja luz, que os meus olhos sejam bons. Assim é, e assim será. Gente, agora eu vou fazer as previsões do Brasil e do mundo e já vou responder vocês que estão comprando, tá? Olha, as revelações pra vocês aí é bombástica. Eu já vi alguma coisa, mas calma ali, senão eu vou me perder. Tá? Vamos lá. Depois que eu sair da live eu vou dar um espaço pra vocês comprar. Mas primeiro prestem atenção em mim. Gente, esse espírito, ele fala que muito em breve no Brasil haverá a perda de um homem muito importante na política, aonde esse homem não estava no destino dele, o desencarne. Mas é como se tivessem feito uma reunião no espiritual
É assim uma... Essa história é bem normal, tá, gente? Você sentir. É como se tivesse feito um acordo no espiritual. E esse homem desencarna, deixando todos chocados. Eu sei quem é, mas não posso falar. É um homem da política, que foi ou é muito importante para o Brasil. Esse mentor, ele me fala sobre a frase Cordilheira dos Andes, uma coisa assim, que há um grande perigo, que pode trazer uma movimentação, trazendo perigos nos arredores. Mais um terremoto, gente. E me vem em vários lugares uma sequência de terremotos abalando as estruturas, tá? Terrena ali, vamos dizer, né? Trazendo perigos à humanidade. Mas também me vem na cabeça, gente, que ele me mostra a palavra Croácia. Um ocorrido na Croácia trazendo sofrimento. Eu peço que vocês orem, que vocês busquem a Deus sobre todas as coisas. E o que ele me mostra agora vai deixar vocês um pouco chocados, mas eu preciso falar. Eu não sei se eu falo, meu Deus. Ele fala assim, como se fosse desmembrado uma seita que envolve crianças, adolescentes e até mesmo mulheres. É uma seita grandiosa. É uma seita, ele me mostra um véu preto e o espiritual arrancando esse véu e mostrando literalmente, de modo literário, sabe, gente? E ali há mulheres, crianças, adolescentes. E eles são usados para tudo. Não só de cunho, mas para outras coisas também. É tanta atrocidade, meu Deus. É tanta atrocidade que meu coração dói, gente. Como médium, ouvir essas previsões dói muito. E esse espírito é muito calmo. Ele me contou muita coisa. E agora ele fala também pra mim sobre uma divisão de país. Ele fala que haverá um tipo de uma divisão de países, gente. Eu não sei de que modo que ele está falando, mas ele fala que haverá uma divisão de países. E lembra que eu havia falado para você sobre a questão de uma moeda diferente ou uma moeda única? Vai ser colocado em prática e vai criar um alvoroço. Agora vamos fazer uma oração para a sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.